E aí pessoal, beleza? Aqui é o professor Hugo, professor da disciplina de Relatividade Física Nuclear e Cosmologia. Essa é a nossa aula 1 da unidade 5. A gente vai tratar do começo do tempo e o universo em expansão. Os tópicos que a gente vai trabalhar, de maneira bem objetiva, a evolução estelar e o começo do tempo, do fenômeno do Big Bang. A evolução estelar. O que a gente pretende verificar aqui? Para algumas situações, como é o começo e como vai terminar uma estrela. O que vai ter nesse intermediário e o que ela vai virar, no final. Então vejam só, um exemplo aqui, o Sol, ele em sua evolução, a gente está aqui nesse tempo, a tendência é que ele vá aumentando de volume até virar uma gigante vermelha, depois uma nebulosa planetária e uma anã branca. Isso aqui, em bilhões de anos, ou seja, vai demorar muito ainda até que o Sol, vamos dizer, se apague. Então, um tempo relativamente muito grande até que isso aconteça. Vejam só aqui as imagens dessa situação. Então, uma estrela nasce basicamente de hidrogênio e hélio, que são conglomerados moleculares no espaço, compostos basicamente de hidrogênio e hélio. O que acontece? Esses aglomerados de hidrogênio e hélio, próximos a eventos turbulentos ou sofrendo turbulências do próprio espaço, começam a receber energia e vão formando aglomerados maiores de gás. E o que isso acontece? Esses conglomerados maiores de gás, eles vão começar a se adensar, a se colapsar dentro deles mesmos. Acontecendo isso aqui, Esses conglomerados vão começar a colapsar e em volta deles vai começar a surgir discos de gás e poeira, para a formação de no caso, uma protoestrela ou um conglomerado maior, mesmo denso, de hidrogênio e hélio. Então, uma protoestrela, uma estrela inicial, tem exatamente essa sequência. As nuvens de gás, poeira, vão sofrendo a ação de turbulências, formam-se uns discos e até montar, até construir, até elas acontecer uma protoestrela. Então, o que acontece? A gente precisa de uma massa desses aglomerados mínima para que a situação de uma protoestrela possa existir. Isso que a gente vai ver com mais detalhes, o que acontece em função desse conglomerado, dessa quantidade de massa, o que vai acontecer. A partir do momento que ela tem mais do que 0,08 massas, ela vai entrar numa sequência que vai ser em função de suas massas, e isso vai determinar o seu fim. Essas massas aqui são massas solares. Por exemplo, se eu falar uma massa solar, quer dizer que é uma vez a massa do Sol. Que só em termos de curiosidade, a massa do Sol na Via Láctea, ela corresponde a 99,8% de toda a Via Láctea, para vocês terem ideia do tamanho do Sol em relação aos demais planetas. Então, a primeira situação, 0,08 massas solares até 0,45 massas solares. Começa numa protoestrela, transformações nucleares de hidrogênio e hélio, termina gigante vermelha e, por fim, vai virar uma anã branca, uma estrelinha bem pequenininha, branca. Para outra situação, se a massa aumentar um pouco, de 0,45 a 8, vejam só como já muda. Protoestrela, transformações nucleares, gigante vermelha, supergigante vermelha, uma nebulosa planetária e, por fim, anã branca. Viram só que apareceu supergigante vermelha e uma nebulosa planetária aqui antes de virar uma anã branca. Depois, entre 8 e 25 massas solares, protoestrela, transformações, supergigante vermelha, supernova e uma estrela de nêutrons. Vejam só, entre 8 e 25 massas solares o que acontece. É importante observar que, quanto menor a relação massas solares, mais tempo ela dura. Quanto maior, menos tempo ela dura. Parece ser o contrário, mas não é. Por fim, 25 massas solares a 100 massas solares, muito maior do que 25. Supernova, estrela de Wolf-Rayet, supernova, Wolf-Rayet e, por fim, se transforma num buraco negro. Estrelas muito grandes tendem a virar num buraco negro, quando ela se colapsar depois de muito tempo.
Aí tem o modelo do Big Bang que os astrônomos utilizam, né, para dar uma explicação de como o universo surgiu. Surgiu em função do tempo de Planck, que é 10 elevado a menos 43. O que é 10 elevado a menos 43? Um número extremamente pequeno. Surgiu em função do quê? Como se toda a matéria do universo atual fosse condensada em um único ponto. Esse ponto que colapsou e explodiu. É o Big Bang. Explodiu com a formação do universo. E esse tempo é tão pequeno, vejam só, 10 elevado a menos 43, e até a formação dele aqui dá 10 elevado a menos 36. É muito pequeno, é muito rápido, uma explosão praticamente instantânea. Esse tempo de Planck, ele pode ser calculado, vejam só, raiz quadrada da constante de Planck simplificada, que é a constante de Planck que a gente já viu, dividido por 2π, vezes a constante gravitacional, dividido pela velocidade da luz à quinta. Esse valor 5 vezes 10 a menos 44. Por que 10 a menos 43? Se a gente pegar a ordem de grandeza, esse número aqui é maior que raiz de 10, então aqui sobe 1, 10 elevado a menos 43, que é o número de Planck. Feito isso, o universo entrou em colapso e surgiu a teoria da inflação, ou seja, ele começou a expandir tão rapidamente, em meros 10 elevado a menos 36 segundos, o universo acabou ficando do tamanho que ele é hoje, ou seja, de 10 a menos 43 a 10 a menos 36, ou seja, praticamente instantâneo. Evidências do Big Bang que os cientistas têm verificado hoje é a radiação cósmica de fundo, ou seja, eles estão conseguindo captar ondas, radiações eletromagnéticas do espaço e estão conseguindo verificar, através do seu comprimento de onda, através de sua frequência, a velocidade dela e de onde elas vêm, ou seja, elas têm uma distância muito grande. Tanto que a gente já viu, a gente tem nesse conteúdo, a unidade ano-luz, que é o tempo que a distância percorrida pela luz durante um ano. Ou seja, nas evidências do Big Bang, na hora de analisar radiação cósmica de fundo, frequências, comprimentos, é tudo muito, as dimensões são totalmente diferentes do que a gente está acostumado na nossa física tradicional. Então, através dessas radiações cósmicas de fundo, eles estão começando a verificar, a comprovar como o universo surgiu. Isso tudo pode ser mais aprofundado com as recomendações que nós temos no nosso guia de estudos. Tá bom? Então, não deixem de ler, não deixem de verificar isso, que é muito interessante. Muito obrigado e até a próxima aula. Valeu!